Falaremos hoje da atribuição do Prémio Nobel da Economia ao americano David Card, de um artigo do ex-presidente da República Cavaco Silva no Expresso, do Orçamento Geral do Estado, do Orçamento para a Cultura, do confronto cada vez mais intenso entre os Estados Unidos, por um lado, e os seus aliados, e a China, por outro, e também os Estados Unidos e Israel, por um lado, e o Irão, por outro, e, finalmente, do Brasil, de Bolsonaro. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem o canal, coloquem gostos, subscrevam o canal e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Começaremos então por falar do Prémio Nobel da Economia que foi atribuído este ano a David Card, um economista do trabalho americano, juntamente com dois outros economistas, seus colegas, mas David Card leva a maior fatia, leva metade do Prémio Nobel e os outros dois, a outra metade é dividida pelos outros dois colegas de David Card. David Card desenvolveu um trabalho interessante no que toca ao efeito do salário mínimo no emprego. Era uma das questões essenciais do neoliberalismo o dizer que um aumento do salário mínimo poderia ou teria como efeito quase certo o aumento do desemprego. David Card veio, em vários textos, trabalhos de investigação, demonstrar empiricamente que não era assim. Demonstrar através da observação científica, através da experiência, inclusivamente a experiência entre dois Estados americanos, um ao lado do outro, que um aumentou o salário mínimo e o outro manteve o salário mínimo e, curiosamente, o emprego não diminuiu naquele Estado que aumentou o salário mínimo, enquanto que no que não aumentou o salário mínimo, aumentou ligeiramente o emprego. David Card chamou a atenção até inclusivamente para um anúncio de uma cadeia de fast food a recrutar pessoal, a dizer que tinha falta de pessoal e a dar um bónus a quem aceitasse ser contratado. David Card mostrou claramente que esse bónus poderia ser traduzido num aumento do próprio salário, aumento constante e não apenas num bónus. E isso seria um incentivo muito maior ao emprego. Por outro lado, David Card levantou outra questão muito importante, que é a questão de os estrangeiros, os imigrantes, influenciarem de uma maneira significativa os salários dos trabalhadores locais, dos locais para onde eles emigram. Isto é, que um latino-americano emigrado para os Estados Unidos, como aceita receber salários baixos, faz com que os salários dos naturais americanos baixem também. David Card demonstrou que isso não é verdade. São duas questões, entre outras muitas questões, que são características do pensamento económico neoliberal, e David Card desmontou completamente a validade científica dessas asserções do neoliberalismo. E isto está relacionado com um texto que o ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro, que esteve no poder praticamente 20 anos,
publicou num semanário português dizendo que o governo atual iria conduzir o país a uma desgraça, que não tinha estratégia e que vinham aí milhões que iriam ser desbaratados. Cavaco Silva é uma pessoa que não valeria muito a pena falar dele. É um indivíduo rancoroso, é um indivíduo que, mesmo perante as evidências, não aceita que errou. Repare-se que Cavaco Silva, quando caiu o governo de Passos Coelho, ou quando Passos Coelho foi derrotado por António Costa numas eleições em 2015, Cavaco Silva e Passos Coelho falaram à boca cheia de que aí vinha o diabo. Era um papão que eles lançaram a dizer que depois de mim o dilúvio, depois de mim a desgraça. Felizmente, Portugal não sentiu a desgraça que Passos Coelho e Cavaco Silva auguravam. Cavaco Silva sentia a desgraça, assim como Passos Coelho pressentiam a desgraça, no aumento do salário mínimo, no aumento da despesa com funcionalismo público. Ora, aquilo a que se veio verificar foi que, em 2013, o país chegou a uma taxa de desemprego de 16,8%, sem aumento do salário mínimo desde 2011, que os direitos sociais foram diminuindo entre 2011 e 2015, os rendimentos disponíveis de quem trabalha foram diminuindo e que nem assim o desemprego diminuiu. Bem pelo contrário, quando Cavaco Silva abandona o poder e quando António Costa toma conta do poder, com o aumento do salário mínimo, ao longo de todos estes anos, aquilo que sucedeu foi que o desemprego foi diminuindo ao longo de todos estes anos e atingiu agora, apesar da pandemia, limites baixíssimos, abaixo dos 7%, que é uma taxa de desemprego notável para um país que acabou de sair da pandemia. Isto é, está demonstrada a tese de David Card que o aumento do salário mínimo não prejudica o emprego, não prejudica a economia. Aliás, que não prejudica a economia, isso é perceptível porque o aumento do salário mínimo pressiona também o aumento dos salários médios e estes fazem com que aumente a procura e, aumentando a procura, obviamente, as empresas podem produzir mais e vender mais e, portanto, aumenta a riqueza que é distribuída num país. Ora, apesar de isso ser uma verdade evidente e apesar de já se saber da atribuição do Prémio Nobel da Economia a David Card e dessa realidade no que toca à questão do aumento do salário mínimo e do desemprego, pois Cavaco Silva e Passos Coelho continuam a ir contra as evidências e a arvorar o papão do diabo, o papão da desgraça que pretensamente o governo de António Costa está a conduzir o país. Mas há outra questão que é importante que se fale de Cavaco Silva. Ele diz que António Costa e este governo não têm um projeto para levar a cabo no que toca a questões essenciais do país. Pressupõe-se que, nomeadamente, no que toca à formação profissional, no que toca ao desenvolvimento tecnológico, no que toca, no fundo, à aplicação dos fundos europeus que aí vêm. Ora, nunca é por demais lembrar
que, durante o governo de Cavaco Silva, e ele foi ministro, foi primeiro-ministro durante pelo menos 8 anos, ou 10 anos até, Cavaco Silva aplicou os fundos europeus na destruição da economia nacional. O governo do PSD, o governo do Bloco Central, acabou por fazer com que os fundos europeus que vinham para que a economia portuguesa crescesse e alcançasse a média dos países europeus, pois aquilo que ele fez foi com que esses fundos fossem empregues a distribuir, por exemplo, a frota de barcos pesqueiros que o país tinha. Uma enorme frota, e Cavaco Silva utilizou os fundos europeus para que a frota de pesca fosse destruída. Cavaco Silva e o seu governo utilizaram os fundos europeus para que os agricultores deixassem de produzir e pagavam a agricultores, o que era ótimo para os latifundiários alentejanos, para não produzirem. E no tempo de Cavaco Silva, aquilo que nós vimos foi que empresários da indústria, capitães de indústria e latifundiários, mas não só latifundiários, médios agricultores inclusivamente, passassem a comprar carros caríssimos, precisamente com o dinheiro que vinha dos fundos europeus. Toda a gente sabe isto. Isto não é algo que o país não conheça suficientemente. E Cavaco Silva ainda tem o descaramento de dizer que os fundos europeus que aí vêm irão ser mal distribuídos. Como é que ele sabe se irão ser mal distribuídos? Ele devia olhar para trás, devia olhar para si próprio, para os seus governos e ter, pelo menos, a vergonha de não falar, ter a dignidade de estar calado, que, pelos vistos, é isso que ele não tem. Repare-se que nos fundos europeus para a formação profissional, nós sabemos aqui de grandes empresários, o caso América Morim, que andou aí nos jornais e chegou a ir para os tribunais, mas depois que deu em nada, como muitos outros casos de gente economicamente poderosa dão em nada neste país. O caso da América Morim, que pois utilizou indevidamente milhares e milhares de euros de fundos para a formação profissional. Mas muitos deles, não só a América Morim, nomeadamente e inclusivamente a UGT, utilizou de uma maneira que foi levada a tribunal, de uma maneira que foi um desbaratar de dinheiros europeus de milhões e que foi para tribunal, mas que acabou em nada, utilizou de uma maneira completamente fraudulenta os dinheiros europeus. Mas outras coisas, para além da fraude, da má aplicação, houve coisas deste género. Os dinheiros para a formação profissional, no tempo de Cavaco Silva, vieram para Portugal para, por exemplo, haver muita gente dos campos, num tempo em que já estava a deixar de existir em carros de bois, de ensinar os camponeses a fazerem carros de bois. E os camponeses deixavam de trabalhar na terra e frequentavam cursos de formação profissional para fazer carros de bois. Isto é um facto conhecido por quem está mínimo atento à realidade deste país. Quem conhece, quem vive no campo, quem sabe o que se passava no campo, sabe que Cavaco Silva distribuiu milhões para que as pessoas aprendessem a fazer carros de bois, aprendessem a partir pedra e aprendessem atividades semelhantes para as quais não é necessária absolutamente nenhuma formação profissional ou
que estão completamente desajustados da realidade económica daquele tempo. Os governos de Cavaco Silva foram um exemplo de oportunidade perdida na União Europeia, de destruição da produção pesqueira e da produção agrícola em particular. Pois, apesar disso, Cavaco Silva, Passos Coelho e o PSD continuam a falar do discurso da tragédia que se avizinha, porque este governo não sabe como é que vai aplicar os dinheiros. Este governo, felizmente, tem alguns projetos muito interessantes, projetos de investimento em infraestruturas, nomeadamente nas infraestruturas ferroviárias, de que o país carecia muito. O tempo de Cavaco Silva foi o tempo em que se acabaram com quase a maior parte das linhas férreas do país que ligavam localidades secundárias deste país, às vezes cidades até deste país, ou ligavam até cidades como Porto a outras regiões do país, sabemos Vila Real, Chaves, etc. Linhas como a linha do Corgo, do Tâmega, do Tu, etc., acabaram todas no tempo de Cavaco Silva. E Cavaco Silva preferiu investir no botão das autoestradas, que levava a que o país tivesse de importar combustíveis e, com isso, ter problemas na balança comercial. Agora, felizmente, está a investir-se na ferrovia, que era um investimento público absolutamente prioritário. Está a investir-se na formação profissional, não nos moldes em que o fez Cavaco Silva, mas noutros moldes, muito mais modernos, no que toca à formação profissional, sobretudo nas áreas de tecnologia avançada, de conhecimento avançado. Por outro lado, investe-se também na proteção ambiental, que é algo que o país muito carece. Por isso, apesar de alguns problemas deste orçamento, não há dúvida nenhuma que há áreas que são contempladas e que o país precisava urgentemente de contemplar e que têm vindo a ser adiadas, mas que agora estão a ser lançadas com grande força, e isso vai fazer uma transformação no país maior ainda do que fizeram as autoestradas de Cavaco Silva, mas sobretudo depois, no tempo de José Sócrates, que acelerou a construção de autoestradas. Não podemos deixar de fazer um reparo a esta proposta de orçamento. E o reparo é no que toca à cultura. A cultura é cada vez mais um parente pobre do nosso país. É certo que aumentou o investimento na cultura, mas o investimento na cultura corresponde a cerca de 0,5% do Orçamento Geral do Estado. Não chega sequer a 0,5% da despesa do Orçamento Geral do Estado. Ora, no mínimo, seria desejável que essa percentagem atribuída à cultura fosse de 1%. E nós devemos apontar um exemplo a nível internacional, que é um exemplo de sucesso económico em resultado do investimento na cultura. É o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país praticamente da mesma dimensão que Portugal. Portugal tem 92.500 km², sensivelmente. A Coreia do Sul tem cerca de 100.000 km². A Coreia do Sul tem um investimento na cultura que ronda cerca de 1,5% do orçamento da despesa do país. E o que é que sucedeu? Foi que, em consequência dessa predisposição do orçamento da cultura, que tem como primeiro objetivo não só que as pessoas sejam cultas, mas também criativas, é o primeiro objetivo do orçamento da cultura na Coreia do Sul, cultura, mas também criatividade, fez com que, de um país completamente aliado aos circuitos internacionais da cultura,
a Coreia do Sul seja hoje um país que é conhecida mundialmente pela sua presença nas mais variadas áreas, nomeadamente no cinema. Os cineastas coreanos, sul-coreanos, têm ganho sucessivos prémios, ainda recentemente ganharam prémios. Uma série sul-coreana está a ser vista na Netflix, é a série mais vista na Netflix até hoje. E a fotografia, a imagem, tudo aquilo que diz respeito à criatividade na Coreia do Sul criou um boom económico que fez com que a Coreia do Sul ultrapassasse o seu vizinho Japão. A Coreia do Sul, lembre-se que a Coreia do Sul, nos anos 80, teve um período enorme de estagnação. E foi precisamente uma nova visão da economia e a instituição do regime democrático, nomeadamente o fim da ditadura sul-coreana, que os Estados Unidos incentivavam, foi a implantação de um Estado democrático na Coreia do Sul e o investimento crescente na cultura que fez com que a economia da Coreia do Sul seja hoje uma das economias mais pujantes do mundo. E que a literatura, a filosofia, filósofos da Coreia do Sul, neste momento, dão lições a nível mundial. É importante que este país invista decisivamente na cultura, como não o tem feito até agora, que a cultura deixe de ser um parente pobre da economia e passe a ser não só um instrumento de aperfeiçoamento, de crescimento dos indivíduos, mas também de crescimento da criatividade dos portugueses. Esperamos que algo venha a ser alterado neste sentido na discussão no Parlamento do Orçamento da Cultura. Passamos daqui para o confronto que continua a agravar-se entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, juntamente com os seus aliados, a China que está a ripostar. A China ripostou, já falámos de cerca de 150 aviões que se aproximaram de uma maneira ameaçadora do espaço aéreo de Taiwan, não invadiram, ao contrário do que as agências noticiosas e que a propaganda americana e ocidental disse, não invadiram o espaço aéreo de Taiwan, mas ameaçaram-no, sem dúvida nenhuma, fazendo uma demonstração de força. Mas essa demonstração de força foi apenas uma resposta da China às demonstrações de força dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, da Inglaterra, que têm levado a cabo manobras próximo da China, fazendo uma exibição do seu poderio militar que só pode ser tido pela China como ameaçador. E, sendo ameaçada, a China responde da mesma maneira. Os Estados Unidos estão desesperadamente a procurar manter-se como primeira potência mundial. Não são a primeira potência mundial. A China tem já o maior produto interno bruto mundial em paridade do poder de compra, bastante superior ao dos Estados Unidos, e o produto interno bruto nominal irá, pensa-se que em 2025, ultrapassar já o dos Estados Unidos, se não até antes. A China está a dominar, não pela ameaça militar, que continua a ser usada pelos Estados Unidos, mas pela sua capacidade económica, pelo seu dinamismo económico. Tem fragilidades resultantes do centralismo e do despotismo, da ditadura que o Partido Comunista institui na China. E isso é uma enorme fragilidade porque limita a flexibilidade da economia. Os Estados Unidos e a Europa e os seus aliados
bem podiam aproveitar essas fragilidades e apostar nas vantagens competitivas para não se deixarem dominar a nível económico pela China. Mas não. Estão a ameaçar militarmente como se essa ameaça militar valesse de alguma coisa. Não vale nada, serve apenas para, como disse o Papa, tornar vergonhosa esta humanidade que, num tempo em que se morre ainda de fome, num tempo em que ainda existe escravidão a nível mundial, se gastam milhões. Biden está a utilizar o argumento da força em vez do argumento do exemplo. E, no fundo, está a continuar de uma maneira mais diplomática, não tão buçal, a política que Trump levou a cabo. Os Estados Unidos, se não perceberem que não podem continuar com esse rumo, continuarão a sua decadência como potência mundial. Daqui passamos finalmente para o Brasil. Para o Brasil do nosso descontentamento. Infelizmente soubemos esta semana que, apesar da tragédia que está a assolar o Brasil, em que inclusivamente pessoas estão a comprar ossos para poderem sobreviver, em que uma mulher é presa por furtar umas massas para a comida dos seus 5 filhos, mas os verdadeiros ladrões do género Paulo Guedes, Roberto Neto e outros grandes ladrões brasileiros que roubam ao Estado para transferirem para paraísos fiscais, nada lhes acontece. Apesar disso tudo, apesar da tragédia da pandemia, do negacionismo e de tudo isso, pois Bolsonaro baixou a sua taxa de rejeição de 63% para 58%. É algo que os democratas brasileiros têm de refletir. Há algo que está errado na atuação política dos democratas brasileiros. E se eles não o perceberem, não vai ser assim tão fácil como se pensava à partida derrotar Bolsonaro em 2022. Bolsonaro ainda tem muitos argumentos, ainda falta muito tempo para 2022. E é muito fácil aos brasileiros, que são maniatados pelos pastores, por essas fraudes que são as seitas evangélicas, é muito fácil o pensamento dos brasileiros ser maniatado para votar novamente em Bolsonaro. E a esquerda brasileira, os democratas brasileiros, de uma maneira geral, têm de refletir profundamente na sua ação para que o Brasil se possa ver livre desse genocida Bolsonaro em 2022. É importante que os democratas brasileiros se unam, façam uma frente contra Bolsonaro, façam uma frente pelo Brasil, deixando de lado as suas divergências, porque o Brasil que Bolsonaro está a destruir é mais importante que as suas divergências. O livro da semana é um livro que tem Raquel Varela como coordenadora. Raquel Varela é uma pesquisadora suficientemente conhecida dos portugueses porque é uma pessoa que frequentemente aparece nos meios de comunicação, nomeadamente nas televisões, uma mulher lutadora, uma mulher altamente competente e lídima defensora dos direitos dos mais frágeis. Pois Raquel Varela, cuja competência académica é por demais conhecida, está a ser hoje objeto de uma enorme campanha de direita, de uma vil campanha de direita que pretende manchar o seu currículo académico. A direita não vai consegui-lo.
ela pretende silenciar uma voz incómoda, que é a voz da Raquel Varela. Ela pretende silenciar quem defende os mais frágeis, como Raquel Varela. Não vai conseguir, porque Raquel Varela é suficientemente forte para defrontar essa gente que não tem nem a sua capacidade intelectual, nem a sua dignidade moral. Raquel Varela é a coordenadora, e ela também tem um texto aqui, mas é a coordenadora desta excelente obra intitulada A Segurança Social é Sustentável. Tem contribuições importantíssimas para a sustentabilidade da segurança social, algumas mais discutíveis que outras, mas há uma contribuição que eu não deixo de assinalar, que é a de que os descontos para a segurança social devem ser lançados não sobre os salários, mas sobre o valor acrescentado líquido das empresas. Isso faria com que as receitas da segurança social fossem muito maiores, porque as empresas de tecnologia extremamente avançada iriam contribuir, como não contribuem agora, para a segurança social. Nós percebemos que empresas do género do Facebook, do Instagram e de todas essas empresas das novas tecnologias que ganham rios de dinheiro não pagam impostos, não pagam para a segurança social, que os bancos não pagam impostos, não pagam para a segurança social nem de longe nem de perto, ao que se compara, por exemplo, à agricultura ou à indústria. É importante que passem a pagar. E esta sugestão de que os descontos passem a ser lançados sobre o volume acrescentado líquido das empresas, isto é, em termos muito genéricos, a diferença entre o valor das vendas e o valor das despesas gerais das empresas, que esse valor acrescentado líquido, que nas empresas de alta tecnologia é enorme, sem utilizarem grande quantidade de mão de obra, mas que é justo que contribuam para o equilíbrio da segurança social, porque eles também vivem da segurança social. E o país é um todo e uma área económica baseada em baixos níveis de mão de obra, mas que produz elevados níveis de riqueza, pois é importante que esses contribuam também para a segurança social, que é um valor de toda a sociedade. Defendendo Raquel Varela e chamando a atenção para a importância deste livro, eu aconselho a todos a leitura desta obra excelente, coordenada por Raquel Varela. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gostos.